Fala, minha rapaziada, tudo bom com vocês? Acabou de acabar agora Mirassol 2, Cruzeiro 2 lá no Maião, em São Paulo. Vamos falar um pouquinho desse jogo, vamos falar um pouquinho de arbitragem, vamos falar um pouco das polêmicas que teve também. Acho interessante a gente comentar um pouquinho. E é isso, rapaziada. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Bom, começar falando um pouco do lado do Cruzeiro, tá? Antes da gente comentar do jogo em si, vamos falar um pouco do resultado, como isso impacta pro Cruzeiro pro restante da temporada. Cara, é um empate fora de casa, e o Cruzeiro, muito da campanha ótima que o Cruzeiro fez no ano passado foi pelo que fez fora de casa, obviamente. Porém, a gente tem que olhar também quem é o adversário, e o Mirassol é um time que é muito forte fora de casa, tá? Desculpa, dentro de casa. E a gente sabe, desde o ano passado, se eu não me engano, o Mirassol ainda não perdeu, pelo menos no Brasileirão, ainda não perdeu dentro de casa. Então, desde a temporada passada, nenhum jogo do Campeonato Brasileiro eles não perderam dentro de casa. E agora também no campeonato não perderam. São 2 jogos e uma vitória contra o Vasco na primeira rodada. E agora um empate contra o Cruzeiro, que poderia ter sido uma vitória. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, do pênalti que teve, enfim. E, cara, o Mirassol, mais uma vez, mais um ano, consegue ser muito forte dentro de casa, consegue ser muito imponente, e por mais que tenha perdido muitos jogadores, muita gente ficou comentando, inclusive eu, tá? Comentei lá naquele vídeo de previsões de como que eu acho que vai ser o ano de cada um. Se você não viu, tá lá no meu canal, tá? E, cara, eu falei, né, muito sobre isso, que o Mirassol perdeu muitas peças, se eu não me engano foram 14 ou 15 vendas, tá? Eu posso estar enganado, dos seus jogadores, inclusive muitos da equipe titular. Então, por exemplo, perdeu, acho que o melhor jogador da equipe, para mim pelo menos, era o Danielzinho, e perdeu o Danielzinho, você perde o Lucas Ramon, você perde o zagueiro Geme, você perde, enfim, vários jogadores que são importantíssimos, que foram importantíssimos para o Mirassol no ano passado. E agora, né, com ótimas contratações que o Mirassol fez, não tem nenhum grande nome, né, nenhuma grande contratação, assim, até porque o orçamento do Mirassol, por mais que tenha melhorado muito, ainda é muito abaixo dos outros times, e isso é evidente, mas, é claro, com muita organização, com um scout muito bem executado, eles conseguiram fazer ótimas contratações, tá? Trouxeram o William Machado, um zagueiro muito bom do Ceará, eu já comentava sobre ele desde o ano passado, apesar do time ter caído, foi um dos destaques do time. Do Ceará também veio o Galeano. Você tem outras contratações aí do meio para frente, por exemplo, o Eduardo, que vinha do próprio Cruzeiro. Enfim, outras contratações também que são muito interessantes para esse time do Mirassol, que foram contratações muito importantes e que conseguiram manter, principalmente pelo Rafael Guanais, tá? Eu acho que o principal fator foi ter segurado o Rafael Guanais. Jogadores, a gente sabe que o Mirassol ia acabar perdendo, porque num braço numa briga de braço, né, numa, como é que eu posso dizer? Enfim, numa disputa assim financeira com os outros times, é muito difícil do Mirassol ganhar. Então, principalmente pelo orçamento que tem o Mirassol, né? Então, realmente era mais difícil. A gente sabia que ia ser mais difícil para o Mirassol segurar seus principais jogadores. Conseguiu até segurar bastante, tá? Alguns nomes importantíssimos do Mirassol. Mas, num todo, o Mirassol perdeu muitos jogadores, mas conseguiu manter. Acho que a principal permanência do Mirassol não foi nenhum jogador, foi o seu técnico. Conseguiu manter o Rafael Guanais, e ele é muito, muito, muito importante para esse Mirassol. Tá? Se o Mirassol hoje conseguiu manter o seu time, a estrutura do seu time, a base do seu time, para esse ano voltar a conseguir ser imponente dentro de casa, a conseguir ser um time chato de enfrentar, que é o Mirassol, que a gente sabe que é, e seja dentro de casa, sendo fora de casa, mas dentro de casa principalmente, o Mirassol é muito difícil de enfrentar lá no Maião, muito por conta do Rafael Guanais. E mais uma vez o Rafael Guanais mostrando a sua capacidade de se reinventar durante o jogo, né? A gente sabia disso desde o ano passado, por exemplo, quando o Mirassol... vou dar um exemplo aqui porque eu sou botafoguense, mas o Mirassol e Botafogo, quer dizer, Botafogo e Mirassol lá no Newton Santos, o Mirassol perdia de 3-0, se não me engano, o Mirassol foi lá e conseguiu empatar 3-3, trazendo agora para os jogos atuais, o Mirassol estava perdendo de 1-0 para o Vasco, vai lá e vira o jogo de 2-1 dentro de casa, sai perdendo de 2-0 contra o Remo, empata o jogo lá no Mangueirão, e agora de novo sai atrás de novo,
contra o Cruzeiro, né? 1-0, gol do Wanderson, e vira a partida, tá? Chega a virar o jogo, enfim, dentro de casa. São resultados que mostram a capacidade do treinador. Tá? Óbvio que tem todos os méritos dos jogadores, óbvio que tem, óbvio. Se não fossem jogadores, tudo que o técnico passou não ia valer de nada. Porém, cara, eu acho que o principal cérebro do time é o Rafael Guanais. E como ele consegue se reinventar dentro da partida. Isso, cara, eu acho que é sensacional, um trabalho muito, muito bom, muito acima da média. Enfim, e tem tudo para só melhorar, só evoluir. Obviamente, a cada ano conquistando alguma coisa, conquistando vitórias importantes. Agora vai ter a Libertadores, então o Mirassol passando de fase, né, vai ganhar um dinheiro muito bom, muito importante, vai conseguir um orçamento maior para a temporada seguinte. Então, seria muito interessante visando isso. Vai conseguir conciliar Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil? A gente não sabe, é uma grande incógnita. Mas o time é muito organizado, muito bem dirigido, né? E muito bem treinado. Então, são fatores cruciais, né, para um time vencedor ser formado. Mas, enfim, olhando pelo lado do Cruzeiro agora, o Cruzeiro chega ao seu terceiro resultado ruim, tá, no Campeonato Brasileiro. Eu digo ruim, mas se você olhar no macro, né, se você olhar no macro, não é um resultado ruim para o Cruzeiro. Se você olhar exclusivamente para essa partida, tá? Não é um resultado ruim, porque o Cruzeiro estava perdendo o jogo, conseguiu um empate fora de casa contra o Mirassol, que não perde para ninguém dentro de casa. Então, é um resultado ok, tá? Ok para o Cruzeiro. Eu acho que se você chegasse no início do ano e falar, olha, vocês vão empatar com o Mirassol lá no Maião, todo torcedor do Cruzeiro acho que assinaria na hora, tudo bem. Pô, normal. Ano passado, se eu não me engano, o Cruzeiro também empatou e fez uma ótima campanha. Enfim, outros times também, por exemplo, o Palmeiras perdeu, o Flamengo, tudo bem que foi já com o time todo reserva, mas empatou também. Ou seja, outros times de grandes elencos, grandes nomes, também não conseguiram vencer do Mirassol dentro de casa. Então, é um resultado, olhando para o macro do Cruzeiro, né, olhando só para esse jogo, eu acho que é um resultado bom, tá? Mas se você olhar, obviamente, o resto, né, todo o contexto que envolvia, é um resultado ruim. É o terceiro resultado ruim do Cruzeiro no Brasileirão, e se você olhar na temporada inteira, já deve ser o quinto, sexto resultado muito ruim do Cruzeiro para essa temporada. E a mesma coisa, eu comentei, se eu não me engano, há 2 vídeos atrás, posso estar enganado, mas foi quando eu falei dos resultados do Cruzeiro e do Vasco, quando tinham jogado, tinha sido Cruzeiro e Curitiba, e Vasco e Chapecoense, né, que os dois tinham situações um pouco parecidas, né, o Diniz e o Tite. E mais uma vez o Cruzeiro comete o mesmo erro daquele jogo. E não só daquele jogo, mas de todos esses jogos praticamente que o Cruzeiro jogou. Tanto contra o Democrata, se eu não me engano, que o Cruzeiro perde aquele jogo dentro de casa, como quanto o Atlético Mineiro, que perde no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, a derrota do Cruzeiro na estreia contra o Botafogo, depois a derrota do Cruzeiro dentro de casa para o Coritiba e agora o empate fora de casa para o Mirassol. Todos esses jogos têm uma coisa em comum. Toda vez que o Cruzeiro toma o primeiro gol, toma a primeira porrada, não consegue se levantar. Não consegue ter reação, absolutamente nenhuma reação do Cruzeiro depois do gol. E isso é um ponto crucial desse trabalho do Tite. Tá? O Cruzeiro ele não consegue se reerguer depois de um gol sofrido. Tá? Eu não vou nem dizer, por exemplo, não tinha que ter sofrido o gol, que é isso aí, a gente vai entrar em questão tática, não sei o quê. Beleza. Porém, olhando, obviamente, para um olhar mais, uma perspectiva mais exterior, são os mesmos resultados. Não o número exato, mas a mesma coisa acontece sempre. O Cruzeiro toma um gol e o Cruzeiro desaba. E aí toma mais um, outro. Foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Galo. O Cruzeiro sai ganhando contra o Galo naquele jogo no Mineirão. E o Cruzeiro vai lá e toma virada. O Cruzeiro faz um bom primeiro tempo contra o Botafogo. Foi até talvez melhor do que o Botafogo naquele primeiro tempo. Depois toma 4 gols no segundo tempo. Né? Depois do primeiro gol, o Cruzeiro simplesmente desaba e desanda e toma mais 3 depois. Foi assim contra o Coritiba, o Cruzeiro sai ganhando 1-0 o Cruzeiro, depois o Coritiba vai lá, faz um gol e o Cruzeiro desaba, toma a virada, e agora mais uma vez o Cruzeiro sai ganhando o jogo, depois que toma o primeiro gol do Mirassol, o Mirassol passa a comandar as ações do jogo e
vira o jogo para cima do Cruzeiro, e o Cruzeiro, se não fosse aquele pênalti, que tudo bem, acho que foi pênalti, tá? Na minha opinião foi pênalti, mas foi um pênalti achado, tá, do Cruzeiro, não foi jogada trabalhada, não sei o quê, tudo foi um pênalti achado do Cruzeiro, na minha opinião, e deu muita sorte, tá? Porque se não fosse esse pênalti, muito dificilmente o Cruzeiro ia conseguir ter forças, ter vontade de conseguir empatar aquele jogo. E aí o Caio Jorge foi lá e consegue empatar o jogo pro Cruzeiro. Enfim, mais uma vez a equipe do Tite tem os mesmos resultados, as mesmas condições de jogo. Toma o gol, sofre o gol e o time desaba. Então, isso demonstra o quê? Você pode ter algumas alternativas. A primeira delas, o time está desmotivado, o time, quando toma o gol, não consegue se motivar, o Tite não tem a capacidade de se motivar. E é o que eu falei naquele vídeo. Se o Tite, que, pô, não preciso nem falar da bagagem do Tite no futebol brasileiro, né? Campeão de Libertadores, campeão de Mundial, técnico de seleção brasileira, enfim, se ele não consegue motivar os seus jogadores, quem é que vai conseguir? Qual o técnico que vai conseguir? Entendeu? A gente vê, por exemplo, o Rafael Gonais, que é o contrário disso, é o oposto disso. O time toma um gol e o time ele consegue motivar o time ainda mais. O time consegue virar jogos, empatar jogos que a gente parecia que já estavam perdidos, enfim. Então, são duas situações muito opostas que se encontraram e conseguiram fazer jus aos que os técnicos têm feito nos últimos anos. Tanto, por exemplo, o Tite quando estava no Flamengo e agora no Cruzeiro. O Rafael Guanais, desde o ano passado, a gente tinha essa mentalidade que ele era um técnico que consegue se reinventar durante o jogo. Então, são qualidades e defeitos de outro lado. Né? Qualidades de um lado, defeitos do outro lado, que moldaram essa partida de hoje, esse 2-2 de Cruzeiro e Mirassol. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. Agora o Cruzeiro consegue seu primeiro pontinho no Brasileirão. O Mirassol chega a 5 pontos, né, no campeonato. Enfim, eu falei que ia falar um pouquinho da arbitragem, né, cara? Eu vi eu não vou lembrar o nome do narrador do Sport TV, que estava narrando o jogo, mas o PC Vasconcelos estava também e o Felipe Bastos, eles comentaram sobre a falta de critério do Braulio da Silva Machado, né, que era o árbitro de hoje. E, cara, pra falar a verdade, pra mim, na minha opinião, é um dos piores árbitros que tem no Brasil atualmente, cara. O Braulio é um personagem muito interessante no cenário futebol brasileiro, porque além da falta de critério, que eu acho que é uma coisa que é unânime em todos os árbitros do Brasil, tirando algumas exceções, tá? Que você tem ali aquele árbitro, que eu não vou lembrar o nome dele agora também, que foi o que ganhou o prêmio da CBF, né, de melhor árbitro. Eu acho ele muito bom, tá? Eu acho que o árbitro realmente muito coerente, mas se você pegar no geral, praticamente todos os árbitros a mesma reclamação, a falta de critério. Eu acho que é isso que falta no futebol brasileiro, tá? O critério. Você tem que definir um critério só para todos os jogos. Você não pode dar um pênalti aqui, que no outro jogo vai acontecer o mesmo lance e não vai ser marcado. Isso acontece muito no futebol brasileiro, tá? Mas enfim, não estamos falando disso, estamos falando do Braulio. Cara, eu achei uma arbitragem hoje, em relação ao jogo, ok, tá? Foi boa. Eu acho que ele manteve o critério. Eu acho que a reclamação que o PC e o Felipe Baixo fizeram sobre critério não vale para o jogo de hoje. Eu acho que sim, ele erra muito no critério dele, ok. Mas no jogo de hoje eu achei que ele foi ok, tá? Eu achei que ele acertou muitas vezes. Na maioria das vezes, pelo menos, ele acertou. O grande problema é ele querer ser o protagonista, ele querer ser o centro das atenções do jogo. Por exemplo, quando no primeiro lance do gol, no gol não, desculpa, no pênalti do Cruzeiro, né, que não vou lembrar quem comete o pênalti no lado do Mirassol, mas o Matheus Pereira que sofre o pênalti, ele demora um tempo absurdo para ir até o VAR. Ele vai desfilando, ele vai caminhando, né, até o VAR. Isso, cara, isso primeiro que esfria o sangue dos jogadores e segundo que você perde completamente o ambiente anímico que tinha ali, né? Então, por exemplo, os jogadores estão ali naquela vontade toda, não sei o quê, aí o juiz está lá caminhando, né? E todo mundo é obrigado a esperar o árbitro ir até o VAR ver um lance que, para mim, tinha que ser marcado dentro de campo.
Na minha opinião, aquele pênalti poderia ter sido marcado dentro de campo. Mas não, teve que ir lá no VAR, tudo bem. O problema não foi ter ido ao VAR, isso acontece, tudo bem. Ele não viu o lance dentro de campo, e ele foi até o VAR. Mas vai rápido, cara. O jogo não é sobre ele, não é sobre a arbitragem. Ele não pode tornar o jogo sobre ele. Então, ele é preparado fisicamente para conseguir, por exemplo, ir correndo até o VAR. E isso eu acho que é o mínimo de todos os árbitros do Brasil. Ele não tem que ir caminhando, desfilando, enquanto todo mundo espera ele ir atravessar o campo inteiro para ir até o VAR enquanto ele caminha. Isso aconteceu na primeira vez que ele foi ao VAR e na segunda vez no final também, que foi outro lance que ele devia ter marcado. Inacreditavelmente, ele não marca aquela expulsão do Yuri Lara em cima do Kenji, né, do jogador do Cruzeiro, que o jogador do Mirassol ele dá um carrinho absurdo, né, o Yuri Lara, dá um carrinho absurdo no Kenji, acho que se eu não me engano, eu não sei se ele quebra o pé, se torce, enfim, não sei exatamente qual é a condição física do jogador atualmente, porém, ele praticamente dá um carrinho criminoso no Kenji, e aí, cara, o árbitro está praticamente a 1 metro do lance, e ele não marca aquela expulsão de cara, ele tem que ir ao VAR de novo, e a mesma situação, ele vai andando, e aí o jogo praticamente 52 minutos já, o jogo praticamente acabando, ele vai lá, aí demora muito, uma morosidade para ir até o VAR, que os jogadores perdem até o ânimo da partida, perdem até o sangue quente, né, que estava ali, enfim. Infelizmente é uma coisa que tem muito no futebol brasileiro, mas principalmente com o Braulio, cara. Eu percebi isso, não é de hoje, não é do jogo de hoje que aconteceu, de tantos outros jogos também do Braulio. Eu percebo isso, não só ele, como o Daronco, por exemplo, é um cara que para o jogo toda hora para ele poder respirar, enfim, para ele poder andar devagar, enfim. São diversas coisas que a gente pode falar de arbitragem, não é o foco do vídeo de hoje, mas infelizmente a gente tem que falar, infelizmente. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Daqui a pouco tem Vasco e Bahia, vai ser o jogo que eu vou falar também. Então fica ligado aí, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Curte o vídeo se você gostou, deixa seu like e se inscreve também. Beleza? Valeu, tamo junto, é nóis.